Hoje nós vamos tratar sobre um tema: ajuste-se para o sobrenatural. O que nós vamos tratar? Durante todo esse mês, vocês ouviram mensagens acerca dessa parábola, a parábola do semeador, que está lá em Lucas, no capítulo 8. Durante todo esse mês, vocês ouviram sobre este assunto. E em todos os momentos, Deus foi falando conosco. Teve momentos incríveis que Deus me ajustou sentado nessa cadeira, dizendo para mim: olha, isso aqui você precisa fazer. E eu quero então ler um texto com você, que é o meu texto do quarto solo, ok? Hoje nós vamos aprender um pouco e ajustar a nossa vida para ir para o sobrenatural, amém? Para viver o sobrenatural, para viver as colheitas incríveis, para viver um tempo maravilhoso do Senhor na nossa vida. Eu queria que você lesse comigo esse verso 15 de Lucas 8, vai aparecer aí na tela. Se você tem o seu smartphone, você pode clicar nele aí, você pode utilizar, mas para que a gente faça uma leitura uníssona, você lê aqui comigo, por favor. 1, 2, 3 e já. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa. Esconde-me atrás da Tua cruz, usa-me, se for a Tua vontade, que diminua eu e que o Teu nome cresça e seja propagado aqui na igreja, através da nossa rede social, através dos canais que nós temos. Toca o coração das pessoas aqui e também aquela que nos assiste, em nome de Jesus. Como eu estava falando com você, nós passamos todo esse mês conversando, batendo um papo, explicando sobre a parábola do semeador. E eu quero só relembrar a você, para que você possa ativar a sua memória, porque às vezes as coisas vão passando e vai caindo na conta do esquecimento. Então eu vou recordar para você. Na primeira mensagem ouvimos sobre o ajuste o solo do seu coração. Entendemos então que precisamos tratar ali naquela mensagem sobre o solo que é o coração e a semente que esse coração recebe com a palavra. Por quê, pastor? Porque o nosso coração, vez por outra, é um coração endurecido, é um coração que precisava ser tratado, e a primeira parábola fala sobre isso, fala sobre as questões que fazem o nosso coração endurecer, as amarguras, as tristezas, que atrapalham de verdade o nosso coração a receber a boa palavra de Deus. Lembra? O nosso pastor ensinou os antídotos para que a gente possa liberar o nosso coração para esse fluir, para receber, para poder avançar. Então, ele nos ensinou a ajustar o nosso coração. A segunda mensagem, também pregada pelo nosso pastor Fernando Sanches: ajustes as emoções para ir além. Ele ali começou a tratar o nosso coração, porque ele precisava estar mais sensível, é diferente. Primeiro ele tratou da limpeza do nosso coração. Agora, na segunda mensagem, ele tratou sobre o desejo de receber essa palavra. Às vezes, as amarguras atrapalham,
mas às vezes é o nosso desejo que atrapalha. E a segunda mensagem, ele tratou sobre esse desejo, sobre tratar essas questões, sobre as nossas decisões traiçoeiras, sabe? Sabe quando você decide uma coisa e depois você percebe que você decidiu mal? Isso tem muito a ver com as nossas emoções, com como nós estamos, qual o nosso comportamento, como estamos recebendo e em qual momento decidimos. Nós que somos seres humanos que precisamos tomar muitas decisões. Você toma decisões desde que você acorda até você deitar. E precisamos então estar atentos. E a segunda mensagem tratou exatamente disso, controlar as nossas emoções, para que as nossas emoções não atrapalhem as nossas decisões assertivas. A terceira mensagem pregada pela nossa irmã Eliane tratou de ajustar o nosso coração contra as distrações, lembra disso? Domingo passado à noite ela nos ensinou a não ficar distraídos. Porque a distração leva-nos ao erro, nos faz também tomar decisões erradas. E tem muita coisa nesse mundo que nos distrai, verdade ou mentira? Tem muita coisa, muitas ideologias, muitas propostas, muitas filosofias, muitas culturas que nós nos deparamos dia a dia, um com o outro, ou em nossas esferas, que fazem com que a gente fique distraído, e ao nos distrairmos, nós erramos. Mas hoje não. Faz assim, ó. Ufa! Hoje é dia de nós entendermos como vamos conquistar, como vamos colher, como vamos receber, como vamos aplicar todas essas áreas que nós ouvimos como tratamento. O quarto solo é um solo diferenciado, é um solo não como os outros 3 solos, não como solo de tratamento, mas agora a terra já está boa, agora a terra já está fértil, agora nós precisamos nos preparar para colher. E eu quero dizer uma coisa para você. Vai nascer um tempo na sua vida de grande colheita, você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que vai surgir um tempo de colheitas a 100 por 1. E eu quero então, nesta manhã, depois de termos ajustado ou sido ajustado por esses 3 últimos solos, eu quero então tratar com você sobre esse novo solo. Que solo é esse, pastor? O solo que caiu a boa semente. O solo que caiu a boa? Ok. Mas caiu a boa semente e o solo também era bom. O solo era o quê? Porque Jesus falou isso claramente, que a semente era boa, mas que o solo era bom. Se semente boa cair em solo ruim, não dá fruto. Amém ou não amém? Se semente boa cair em solo ruim, não dá fruto. Nós precisamos então agora entender que nós somos um solo bom, que Deus tratou o nosso coração através da palavra dele. Jesus, ao explicar essa parábola em particular, porque você percebe uma coisa nesse texto? Primeiro Jesus fala à multidão, é ou não é? E depois, os discípulos chegam para ele no escondidinho e dizem assim: o que o senhor quis dizer? Aí ele fala algo célebre. Eles ouviram e não entenderam. Viram, mas não conseguiram enxergar. Mas vocês que conhecem o reino e as coisas do reino, sabe de quem que ele estava falando? Dos discípulos. Estava falando de vocês e de mim. Nós que conhecemos o reino, para nós, ele vai revelar as claras, e ele transiciona isso, ele começa então a conversar claramente, ele começa a dizer: olha, a boa semente é a palavra, olha, o solo é vocês, olha, pode até dar 30, 60, mas o meu desejo é que vocês dê 100 por 1, então agora as coisas estão explicadas, as coisas estão às claras. O nosso pastor diz uma coisa muito legal, ele diz assim: clareza, certo? Faz bem para qualquer um. A clareza
E Jesus faz isso claramente. Jesus diz assim: olha, eu vou ser claro com vocês. Até agora eu estava só trazendo algo aproximado, porque é isso que significa a parábola. Algo aproximado, não é real, é algo aproximado à realidade. Então agora eu vou trazer claro o que eu quero dizer. E ele começa a destrinchar, como diz lá no Rio, sabe? Destrinchar o assunto. Então Jesus começa a tratar, dizendo para eles o seguinte: olha, o solo, esse quarto solo é bom e generoso. Bom e generoso. Guarde essas duas palavras. Bom e generoso, que ouve a palavra, a retém e dá fruto com perseverança. Ele começa a ensinar o que o solo tinha que fazer. Então, ao olhar a esta fala de Jesus, pude perceber que o solo estava pronto para dar frutos incríveis, viu, Diogo? Agora o solo está pronto. Lembra da transição? De atravessar de lá para cá? É porque agora, depois de um tempo de cuidado, o solo está pronto. E agora nós vamos para a vitrine. E agora as pessoas vão olhar a gente lá de fora. Então deixa eu falar em particular para os jovens e adolescentes dessa igreja. Só um minutinho, tá? É tempo da gente avançar. Amém? É tempo dos jovens e adolescentes dessa igreja colher frutos incríveis. É tempo dessa nova liderança colher frutos. É tempo novo, porque agora o solo foi tratado. E agora ele vai começar a gerar fruto. Mas talvez, só talvez, haja ainda gente aqui dentro, pessoas, seres humanos, que ainda precise entender como transformar seus solos duros, petrificados, espinhosos, em um solo bom, que dá fruto a 100 por 1. Eu sei que repetição é algo enjoado, né? Repetição é algo enjoado. Mas Deus quer dizer para você uma coisa maravilhosa. Talvez você entrou aqui hoje e você não teve a oportunidade de participar de todo o tempo, de todos esses estudos, de todas essas mensagens. Mas Deus hoje quer ensinar a você a apagar o seu passado, a apagar as suas histórias de amargura, a apagar as suas decisões erradas, a apagar as suas dificuldades e começar a viver o sobrenatural. Você está comigo? Amém? Está juntinho aqui? Ok, isso é uma pergunta clara para ver se você não deu uma cochilada no meio da mensagem, ok? Isso é só para saber, mas eu vi que você está atento. Então talvez você esteja aqui dentro ainda tentando, buscando saber como você vai ajustar o seu solo para começar a gerar frutos incríveis na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua relação interpessoal. E a minha função aqui é essa, é ajudar você para que você possa sair daqui sabedor de que decisões e que passos você vai tomar a partir daqui. Então, como, pastor? Talvez se você tivesse com o microfone, pudesse me perguntar, você me perguntaria: como eu ajustarei o meu solo para viver o sobrenatural, as colheitas incríveis? Como ajustar-se para viver o sobrenatural? A primeira coisa que você vai ler comigo e completar aí no seu estudo é que para você viver o sobrenatural, para você ajustar-se para o sobrenatural, ajuste o seu coração para ser, complete aí, bom e generoso. Talvez você esteja falando assim: poxa, pastor, isso está no texto. Exatamente. Quando trago a vocês essas duas expressões, bom e generoso, não estou querendo afirmar que haja simplesmente essa bondade, essa generosidade em nós. Não, não há. Se não for o Espírito Santo morando dentro de nós, nós não seríamos assim. Mas Deus quer impulsionar, potencializar, Deus quer dar um up na sua generosidade, na sua bondade,
Quero falar que você deve ter um coração que luta por isso, que persegue isso. Você deve ter um coração que é um coração conquistador, lutador, e não um coração que desiste. Deus quer que o seu coração seja aquele coração vibrante, que vive em busca das verdades bíblicas e eternas. Porque eu não sou tolo. Eu sei que o nosso coração não é um coração tão bom assim. Verdade ou mentira, irmãos? Nosso coração inclina-se para o mal. O nosso coração, vez por outra, inclina-se às escolhas erradas da vida. O nosso coração é assim. Mas o nosso Deus, Ele deseja que eu e você venhamos a ter um coração bom e generoso. Exatamente. Então eu sei que o nosso coração às vezes é inclinado para o mal, mas hoje estou propondo a você lutar de verdade contra essa inclinação e transformar o seu coração, ajudado pelo Espírito Santo, viu? Porque nós não fazemos nada sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence das ações certas que temos que tomar. Quando digo bom e generoso, estou querendo dizer bom e generoso para receber, mas também para repartir. Porque às vezes a gente é bom para receber, não é não? Alguém vem te dar alguma coisa e você recebe com uma alegria imensa, mas na hora de repartir aquilo, Jesus então estava falando que esse solo era um solo bom para receber a semente, e a semente iria morrer, porque é isso que acontece, mas dessa semente que morresse ia se gerar frutos incríveis, e esses frutos seriam divididos, espalhados, multiplicados, e nós fazemos isso, amém ou não amém? Multiplicamos através dos nossos ministérios, multiplicamos através dos nossos PGMs, multiplicamos através da nossa referência de vida, multiplicamos através do nosso trabalho, multiplicamos através dos nossos filhos. A ordem é multiplicar essa semente que caiu na boa terra chamada você. Essa é a verdade. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: você é uma boa terra. Isso é uma boa terra. Isso é uma boa terra, irmão. Pode crer nisso. Talvez os percalços da vida, as dificuldades não estão te deixando enxergar isso. Mas você é uma boa terra. Jesus, Ele até ganha coisas difíceis, mas Ele transforma em coisas boas. O que eu disse? Peguei você, né? Jesus até ganha coisas difíceis, mas Ele transforma em coisas boas. Você é uma boa terra, pode acreditar nisso. Isso é uma invalidação de palavras que você possa ter recebido, de que você não é uma boa terra. Você é uma boa terra. Jesus então explica a parábola e traz duas fortes palavras, e se apropria delas. Qual, pastor? A palavra que diz que você é bom e generoso. A minha pergunta para você, para mim, para nós é: o seu coração é um coração disposto a lutar? Pense nisso. Se eu me perguntasse, eu diria: Jesus, como eu vou fazer isso? Como tornar-se alguém bom e generoso? Complete aí no seu estudo. Tendo atitudes simples e poderosas por meio dos atos de bondade. Complete aí, atos de bondade. Agora deixa eu lhe explicar uma coisa, eu vou advogar em causa própria, viu? Já estou avisando, para depois você não levar a mal. Pastor, como eu posso ter atos de bondade e não ser um duplo interesse? Está aí no seu esboço. Talvez você conduza alguém a atravessar um simples sinal, quando você está com mais pressa possível. Não vai te trazer nenhum lucro aqui. Mas na esfera espiritual, por você ter parado um momento da sua vida tão corrida e ter dado assistência a alguém necessitado, talvez isso comece a transformar o seu coração em um coração bom, em um coração generoso.
pastor, isso eu já faço. Que bom. Aqui tem alguns pedágios, né? Imagina só, você vir com o seu carro no pedágio e dá lá uma nota de 50 e dizer assim, não quero troco. A menina vai dizer, opa, não quer o troco? Paga para os carros que estão atrás de mim. E quando a pessoa vier pagar, que nunca lhe viu na vida e talvez nunca mais vai lhe ver, não, senhor, seu pedágio já está pago. Quem pagou? Aquele moço lá, daquele carro. Talvez isso torne o seu coração um coração mais generoso, pagando pedágio de alguém. Agora, essa é advogar em causa própria, eu confesso. Essa que está nos seus bolsos, se você ler, parece que eu escrevi intencional. Prepare um bolo e entregue a seu vizinho, recém-chegado, como forma de hospitalidade. Olha, quem é meu vizinho aqui? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão rápido, tá? Recém-chegado aqui sou eu. Pode mandar bolo lá para casa, viu? Pode ir lá em casa, bate na porta, manda bolo, porque eu quero receber. Mas deixa eu lhe falar, brincadeiras à parte. Não faz isso só comigo, não. Talvez tenha aquele vizinho que acabou de se mudar. Acabou de chegar. E eu estou falando isso porque eu sei que vocês fazem isso. Eu sou muito grato a muitas pessoas aqui da igreja que quando eu cheguei estavam lá me esperando com carro de mudança. Estavam lá para carregar a mudança. Eu sofri, talvez você não saiba, eu saí com a mudança domingo e cheguei aqui segunda-feira à tarde, o caminhão quebrou. Passei a noite toda na rua. Cheguei aqui às 5 da tarde. Já não podia quase entrar no condomínio. E quando eu cheguei lá para entrar no condomínio, o moço falou, você tem 20 minutos. Só que quando eu falei, Jesus, tirar isso tudo em 20 minutos vai ser difícil. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha uns 10 homens. Aleluia, dá uma glória a Deus aí, irmão. Isso é ser igreja. Então eu estou falando do que eu vivi e do que eu sei que você é capaz de fazer, não só por mim, mas por todas as pessoas que cercam você. Convide alguém para ir no cinema e pague o lanche dele. Talvez ele não tenha dinheiro para isso. Vale a pena. Então, há tantas coisas que você pode fazer como ato de bondade ou atos de bondade. Leia essa frase aí. O nosso pastor é maravilhoso, né, Eliane? Ele entra na nossa sala e ele diz assim, isso é assim, assim, assim. Aí eu peguei a técnica da Eliane. Eu vou lá e anoto. Entendeu o negócio? Porque quem antecipa governa. Eu fui lá, anotei uma frase dele. Leia a frase que ele me disse essa semana. Aprenda. Beleza, nós lemos igual jornal. Agora nós vamos ler bem uníssono. 1, 2, 3 e já. Nosso pastor é incrível, não é não? Aí eu anotei tudinho, falei assim, rapaz, eu vou botar essa frase, colocar essa frase, e depois que ele assistir lá, ele vai ver que a frase está lá. Mas é verdade. É verdade. A bondade e a generosidade, na verdade, abre um ambiente adequado para o sobrenatural. A minha pergunta é, você quer viver o sobrenatural? Sim ou não? Porque se você quer viver o sobrenatural, você precisa entender isso com clareza. Você precisa traduzir o seu coração para ser um coração bom e generoso. Ato de generosidade ontem, a equipe aqui do Sinergia, ficar com essa galerinha, ato de bondade e generosidade. Eu aproveitei, viu? Saí com a minha esposa, fui aqui, fui ali, deixei meu filho aqui e eles cuidaram com uma alegria. Meu filho chegou em casa, e eu acredito que o seu também, falando de coisas maravilhosas que ele viveu aqui. Atitudes de um coração bom e generoso. Poderiam estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa, mas eles decidiram, as mulheres que ficaram cozinhando, decidiram vir para cá. Gente, pequenas coisas ocasionam grandes resultados. Grandes resultados. Segunda coisa que eu aprendo aqui rapidamente: ajuste o seu coração para ouvir e reter a palavra. Complete aí: ouvir e reter.
mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto. Eu acho incrível, presta atenção numa coisa. Incrível a transição verbal que acontece nesse texto. Uau! Ah, não tem não, pastor. Tem sim. Os 3 outros ouviu do solo, estão indicando um ouvir que escuta, mas não guarda. Escuta, mas faz aquele ditado popular: entra por um ouvido e sai pelo outro. Parece que está só para o passado. Você conhece alguém assim que você fala com ele: meu filho, é assim, assim, assim. Aí ele diz assim: tá bom. Daqui a 5 minutos ele está fazendo o quê? Tudo que você disse que não era para ele fazer. Quem tem filho adolescente aqui sabe disso, não é não? Que é bênção. A gente diz assim: filhão, isso. Aí eles dizem assim: tá bom pai, valeu pai, tá bom pai. Aí, daqui a 5 minutos, meu filho, eu disse isso com você. Ih pai, esqueci. Normal. É da faixa etária. Mas você sabe que nós outros muitas vezes somos assim. Os 3 solos de cima falam sobre isso, sobre uma semente que caía numa terra e a terra não guardava, e a terra não ficava com a semente, ou seja, como se ouvisse a palavra, porque a semente é a palavra, ok? Semente é a palavra. E a terra somos nós. Mas parece que a semente caía dentro de nós e nós deixávamos ela fugir, como as palavras que entram em nossos ouvidos e se vão. Então acontece aí uma transição, acontece algo extraordinário. Nesse ponto ele passa de um simples ouvir para ouvir contínuo, ou seja, para o presente. Agora nós vamos ouvir e guardar e reter. Você está comigo? Amém ou não amém? É que eu fui longe, voltei. Talvez você possa ter ficado lá. Então eu estou trazendo você de volta, viu? Beleza? Então agora eu quero lhe convidar para não ter mais um ouvido passivo, para ter um ouvido ativo. Esse é um conceito que está rodando por aí. As pedagogas, psicopedagogas, conhecem essa palavra, ouvir ativo e ouvir passivo. Quem ouve passivo não retém nada, mas quem tem um ouvido ativo, ele retém grandes coisas, ele melhora a sua vida, ele passa a ser uma pessoa extraordinária em tudo que faz. É mesmo, pastor? Sim. Um coração não é simplesmente bom só porque ele quer ser bom. Um solo não é simplesmente bom e generoso porque ele quer ser bom e generoso. Para ele conquistar essas coisas, ele precisa reter o que está ouvindo. Ele precisa guardar. Diga assim: eu vou guardar tudo que estou ouvindo. Mas se eu não guardar, eu estou com esboço e vou levar para casa. Entendeu? Se você não guardar tudo que eu falei até aqui, você está com esboço. Dá uma lida novamente. Mas isso precisa ficar dentro de você, precisa ocasionar algo novo, precisa fazer uma revolução dentro do seu coração. Aí você é um solo preparado, ajustado para dar muitos frutos. Pastor, então, diga só uma coisa. Como o senhor sustenta isso através da palavra? Leia esse texto comigo, por favor. Olha o que a palavra diz. Sede. Você quer ser uma pessoa esquecida? Então tenha um ouvido ativo. Por quê, pastor?
Porque eu devo ter um ouvido ativo. Por quê? Porque melhora as minhas relações interpessoais. Complete aí, interpessoais. Isso faz com que você se relacione com pessoas, dando toda a atenção para ela. Quando alguém vem me dizer uma coisa, eu paro e fico ouvindo o tempo inteiro. Quando ela acaba, aí é minha hora de falar. Sabe o que eu estou dizendo para a pessoa? Sou todo seu. Ou no popular, te dou todo ouvido. Já conversou com alguém que você fala e ela fala junto? Já conversou com alguém que você fala e ela fala junto? Ela não tem um ouvido ativo. Parece que ela não está te dando atenção. Ouvido ativo melhora a sua percepção e faz com que você entre bem nas relações interpessoais. Mas faz só isso, pastor? Não. Por que eu tenho que ter um ouvido ativo? Isso é para mim, tá? Se servir para você, você leva com você. Por que eu tenho que ter um ouvido ativo? Porque aumenta a minha confiança. Eu sei do que as pessoas falaram comigo, eu já fiz uma análise aqui no meu laboratório e agora eu posso responder. Já conversou com alguém que ela responde algo antes de você terminar a frase? Fica difícil a conversa, fica ou não fica? Ela responde antes de você terminar, você diz, espera só um pouquinho, deixa eu terminar. E depois essa pessoa vem para você e diz assim, sabe que eu não entendi bem? É claro, não ouviu. Não escutou, falou junto, e volta e meia nós fazemos isso com Deus. Deus está falando conosco e nós estamos falando ao mesmo tempo. Porque desenvolverá em mim a empatia. Eu vou parar de julgar os outros antes de eu saber tudo. Eu não vou criar um pré-conceito. Eu vou ter um conceito. Eu tenho um princípio. Quando alguém chega para mim, mas pastor fulano, não, deixa eu conhecer fulano, por favor. Não me dá o diagnóstico de fulano sem eu conhecer ele, não, por favor. Por favor, porque senão cria em mim um pré-conceito. Eu não, prefiro não. E você, como é nessa situação? A escuta ativa traz para você informações relevantes. Complete aí, relevantes. Porque quando você escuta ativamente, você tem informações que o restante do grupo não tem. Já viu quando você está dando um estudo, está conversando com alguém, e tem 3 ou 4 conversando entre si, e depois eles fazem aquela célebre pergunta, dá para repetir? Não entenderam nada. Por quê? Porque eles não estavam atentos. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Todos os professores sabem disso, mentira ou verdade? Daqui a pouco aquele aluninho vem e diz assim, professor, repete. Por quê? A atenção dele estava em outro lugar. A atenção dele estava em outro lugar e agora ele não tem as informações relevantes. Eu sempre digo para o meu filho o seguinte, o professor que não manda você escrever, por favor, escreva tudo que ele fala. Porque isso que ele fala vai cair na prova. Não sei se aqui é assim, mas no Rio de Janeiro, o professor que fala, e não escreve, tome cuidado, porque ele vai botar aquilo na prova, ele vai colocar aquilo na prova. Assim é o nosso Deus conosco, viu? E por fim, por que ouvir ativo, pastor? Porque aumentará a minha segurança sobre o que Deus diz de quem eu sou. Complete aí, eu sou. Pastor, sabe que eu ainda não tinha escutado sobre o ouvir ativo? Dá uma lida nessa matéria, vai lhe fazer bem. E você vai ver como você vai ganhar coisas só lendo esta matéria sobre o ouvir ativo. Aquele solo, agora para dar 100 por 1,
Foi um solo que recebeu a semente, o solo era bom, mas ele precisava reter a semente. Diga assim: eu vou reter a semente a partir de agora para sempre. Amém. Lá no Rio a gente dizia assim: uhul, glória a Deus, aleluia. Daqui um pouco a gente vai estar fazendo também. Terceira coisa, ajuste o seu coração para dar fruto com perseverança. Está tudo no texto. Neste último ponto, então, eu quero fechar com você este meu pensamento, que agora é seu também. Mas ele antes era só meu. Agora eu passei para você, ele é seu também. Tratando a respeito do dar fruto com perseverança. O fruto tem que vingar e tem que crescer. Você tem que sair daqui desta manhã entendido que para ter um coração bom e generoso, você vai precisar praticar atos de bondade. Está entendido isso? Amém ou não amém? Amém. Atos de bondade. E a segunda coisa, você vai precisar estar mais atento com as coisas que Deus fala com você. Eu dei toda essa volta no ouvido ativo, em todas as áreas, mostrei o texto bíblico para dizer para você simplesmente isso, que eu poderia ter dito com essas palavras: fique atento no que Deus fala com você. Fique atento no que Deus fala com você. Se Deus falar, faz isso, faça. Faz aquilo, faça. Não faz isso, não faça. Porque você é um solo bom. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então, neste último ponto, agora nós estamos partindo para o crescer, para o gerar frutos a 100 por 1. Esta qualidade de fruto é aquela que Jesus está esperando que eu e você venhamos a produzir. Frutos diretos, frutos sem parar, gerando fruto por todos os lados. Jesus descreve, então, aqui nesta fala, que esse solo era um solo que ia viver coisas sobrenaturais. Você está pronto para viver o sobrenatural? Amém. Essa manhã vai ser impactante e inesquecível para a sua vida, porque eu acredito que se você sair daqui com essas aplicações e todas as outras que você já recebeu, você vai viver coisas sobrenaturais na sua vida. Esse tipo de fruto é o fruto de uma vida transformada. É a evidência da salvação. Só isso, pastor. É uma vida que revela os frutos do Espírito Santo. Ou o fruto. Ok? Porque é um fruto com vários gomos. Uma vida que é uma terra, um solo ajustado, precisa apresentar o Espírito Santo aonde essa pessoa chega. Nossas atitudes, nossa maneira de comportamento, nosso jeito de falar, nossas atitudes precisam ser outras. Amém ou não amém? Precisam ser outras. Porque agora nós somos aquela terra boa, aquele coração bom e generoso, nós temos aquele ouvido ativo e agora nós vamos começar a produzir através do impulsionamento do Espírito Santo e dos atos de bondade. Em suma, atos de bondade, mas ouvido atento, igual a colheita e frutos sobrenaturais. Essa é a verdade. Quando você tem um coração generoso, um coração bom, um coração desprendido, quando você doa, quando você não é preso a nada, Deus começa a derramar sobre você palavras impactantes, e essas palavras impactarão a sua casa, impactarão o seu curso, a sua faculdade, a sua pós-graduação, a sua empresa. Deus vai fazer coisas incríveis quando você entender e ouvir com clareza a palavra de Deus. Pastor, nós aqui somos diferenciados. Nós gostamos de guardar isso, mas com a palavra. Espera só um pouquinho.
Diferente dos últimos 3 tipos de corações, ou solos, este último é o coração de quem nasceu de novo. O coração do regenerado é assim. Você é um regenerado, querido. Você é um regenerado. É um coração apto a viver o sobrenatural gerado pelo fruto da perseverança. Jesus espera de nós que nos ajustemos para vivermos de forma sobrenatural, produzindo frutos em grande escala. Jesus não nos chamou para produzir poucos frutos, mas muitos frutos. Em todas as esferas da nossa igreja, em todos os ministérios, em todas as áreas e em qualquer lugar que estivermos. Sabe por quê? Porque há diferentes proporções para diferentes solos. Os 3 solos de cima podia dar 30 e 60. Mas esse solo aqui tinha a obrigação de dar 100. 100. Pastor, eu não li isso no texto. Dá uma olhadinha em Marcos, que é o mesmo texto. Dá uma olhadinha em Mateus, que é o mesmo texto. Eles fazem questão de dizer assim, 30, 60 e... 30, 60 e... Parece que é um crescimento, né? Parece não é. Deus agora, desde a primeira mensagem, está nos instruindo a crescer para dar 100 por 1. Agora era hora de você dizer, eu sou o solo que dou 100 por 1. Amém? Aleluia. O desejo de Deus é que vivamos de forma sobrenatural, produzindo 100 por 1. Deixa eu lhe mostrar uma coisa de alguém que produzia 100 por 1. Leia esse texto para mim, por favor. Esdras decidiu em seu coração receber, repartir e regozijar. É isso que diz aí. Recebeu, ouviu, repartiu e regozijou. Eu quero só que você anote essas últimas 3 coisas para a gente ir embora. Está na hora do almoço. Amém? Este último solo nos garante 3 coisas. Em primeiro lugar, a bondade e a generosidade é uma chave, tá? Anote aí, chave de um coração produtivo. Um coração produtivo é bom e generoso. Em segundo lugar, um coração que retém a palavra torna-se fértil em todas as áreas de sua vida. Anote aí, fértil e áreas. E em terceiro lugar, um coração perseverante na palavra sempre dará frutos sobrenaturais. Se você é esse solo, pastor, eu ainda não sou, mas eu quero me tornar. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Pode ficar de pé com ousadia, sabe? Eu posso até não ser, pastor, mas eu quero me tornar. Eu vou me comprometer a pegar todos esses esboços, dar uma lida de volta, fazer uma reflexão. Mas eu quero lhe ajudar nisso. Como, pastor, você vai me ajudar? Eu vou ajudar a gente fazer, ou nós fazermos, a melhor coisa que precisamos fazer nessa manhã. Entregar na mão dele. Sim. Talvez alguma parte dessa palavra tocou no seu coração. E talvez você precise deixar o seu lugar. E eu vou ser sincero a você. Nós que pregamos, as pessoas olham para nós e acham que a gente já completou a carreira todinha. Nós não completamos não, querido. Eu estou correndo para a carreira que me foi proposta. Entende isso? Muitos desses detalhes aqui eu preciso aplicar na minha vida. E eu não tenho problema nenhum em confessar isso.
Porque se eu fosse perfeito, eu estaria na glória. Não estaria aqui. Acho bem que eu estou numa igreja de pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição em Cristo Jesus. Amém? Então não quero te deixar constrangido nessa manhã, não. Eu queria orar com você. Pastor, eu estou lutando por isso. E talvez agora o inimigo vai tentar colocar uma semente no seu ouvido. Você não sai daí não, tá? Porque você é líder da igreja. Você não sai daí não porque você é o fulano de tal. Você não sai daí não porque você é o ciclano. Você não sai daí não. Isso não é boa semente. A melhor semente é a semente que Jesus joga no nosso coração dizendo o seguinte: quebrante-se, proste-se. E agora é um tempo que nós vamos cantar. E se essa palavra falou o seu coração, e se você quer ser um solo que gera 100 por 1, eu queria que você deixasse o seu lugar e você viesse aqui à frente.